Quero enviar um grande abraço de solidariedade a todo o Estado de Minas Gerais pelo infortúnio que tiveram e que rapidamente se possam recompor com a solidariedade quer do povo, quer do Estado brasileiro. Um abraço para todos eles. Também, Carlos, a Bem TV se sensibiliza, né, com o povo mineiro. Um forte abraço a todos pelo momento. Luciano Rola, Grêmio TV. A importância dessa vitória, destaque aí para vários jogadores que renderam muito, principalmente na primeira etapa, e o Grêmio depois na segunda etapa também consolidou, traduzindo em 3 pontos. Esses 4 primeiros jogos, porque o Grêmio teve 4 clássicos do futebol brasileiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo e hoje o Galo. Os derrotas, as vitórias, um equilíbrio, pelo menos já em termos de tabela, o Grêmio sobe e é importante. A sequência, né, dentro do que vem acontecendo, que dá para fazer a análise depois dessa vitória é muito importante. O Brasileirão é pautado por um equilíbrio muito grande. Cada jogo é uma final, cada jogo é uma importância enorme, os pontos são muito disputados, as equipas lutam até o último segundo pelo resultado, e então quando acontece como aconteceu hoje, em que estiveram sempre a um golo de conquistar pontos, ainda mais à medida que o jogo vai avançando, as equipas mais acreditam que podem, e nós ou fechamos o jogo, ou então vamos ter que vai assim até ao fim. E o contrário também teria acontecido certamente. E é isso, é a leitura que se pode fazer. A leitura que se pode fazer é que estava em disputa 3 pontos, conquistámos os 3 pontos com uma superioridade ao longo de todo o jogo. Uma entrada boa no jogo, uma primeira parte, na minha opinião, melhor que a segunda. Uma primeira parte com 9 remates e o adversário só concedemos 2 remates ao adversário na primeira parte, um domínio total. Uma segunda parte mais em que o adversário já conquistou 6 finalizações, nós não tivemos as 9, também voltámos a estar por cima, o maior controle do jogo, não tivemos tanto apetite pela baliza do adversário como deveríamos ter tido, também fruto de alguma inexperiência nossa, muitos meninos a contribuir àquilo, mas é assim que eles crescem, é debaixo das dificuldades, debaixo de jogos como estes, que os jogadores menos experientes ainda naquilo que é um campeonato tão duro como este vão crescendo e vamos continuar o caminho. Boa noite, professor Leonardo Canherra, Rádio Grenal. Eu lembro que algumas coletivas, se não me engano, contra o Novo Hamburgo, o senhor falou que o Grêmio naquele jogo, naquela partida, atacava melhor pelo lado esquerdo por conta da triangulação do Marlon com o William e o Amuso. Hoje, especialmente no primeiro tempo, a gente pôde ver o lado direito com o Pavon enamorado e com o Nardoni aparecendo por ali, e depois do lado esquerdo também tendo bastante criação com a entrada do Gabriel Neves para aquele lado, fazendo as triangulações, dessa vez nos 2 setores. O Nardoni, que estreou hoje, era a peça que faltava para o senhor conseguir implementar a ideia de jogo que o senhor estava tentando colocar? O Nardoni, a semelhança dos outros jogadores, emprestou tudo ao jogo e entregou-se por completo e uma prestação positiva como toda a equipa. Mas sim, é um jogador que tem essa capacidade, não é um volante, é um jogador que gosta no desempenho dessa função de pegar mais atrás, aparecer em zonas mais adiantadas. É um jogador que gosta de dar profundidade nessa triangulação que está a dizer, a bola vir dentro e fora, e quando ela vai fora ele aparecer na profundidade. É um jogador que faz isso, é um jogador que após a perda consegue reagir também forte. Portanto, é um jogador que nós contamos nós quando fomos buscar o Pérez no Nardoni foi situações totalmente diferentes. Um é volante e o outro é um 8/10, consegue jogar mais à frente pelos corredores, flutuando ao corredor central, entrando no corredor direito ou esquerdo. Portanto, é exatamente isso. E aí, como as 2 asas a trabalharem melhor, a trabalharem bem, não é melhor que o passado, trabalharem melhor em relação àquilo que é o equilíbrio da equipa, é mais dividido o jogo. Estou de acordo. Professor, boa noite, aqui na frente. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Em Caxias até você foi perguntado sobre esse jogador em questão, que é o Gabriel Neves, que ele entrou no segundo tempo do jogo contra a Juventude. Hoje ele começou. Você vê ele nos treinos todos os dias, a gente vê nos jogos quando ele entra, quando ele começa. E ele é um jogador muito falado aqui no clube, joga um tempo, pelo destaque que ele tem na base. Você testou alguns jogadores nessa função do meia ali à frente dos volantes, né?
teve o Cristaldo, teve o Monsalvo que teve a lesão e agora o Gabriel Mack ganhou essa oportunidade. O que lhe dá o Gabriel Mack nessa função mais à frente dos volantes para o time do Grêmio, pensando numa sequência dessa temporada que o Grêmio tem pela frente? Obrigado. Para essa posição temos vários jogadores. Temos o Monsalvo, temos o Mack, que pode jogar ali, e temos o William, que também pode jogar ali. Ainda temos o Nardoni, que podemos jogar num mais 2, ou então jogamos 2 mais 1 em função daquilo que queremos do jogo. É um jogador versátil, é um jogador veloz, é um jogador que joga bem entre linhas, é um jogador que quando joga... Eu acho que o mais importante que os jogadores jogarem nas posições é a função que cada um deles tem em cada posição. E isso muitas vezes nós só falamos na posição de uma forma abstrata. Falamos na posição 10 e pronto, posição 10, mas o que é a posição 10? Eu posso colocar na posição 10 o Mack e encostá-lo no corredor direito e ele jogar, vir à posição 10, mas a partir do corredor direito, vir pegar a zona entre linhas no corredor central e aí surpreende algumas das vezes mais o adversário que já estiver lá e fica controlado por aquilo que são os volantes. Portanto, o que interessa, eu posso colocá-lo no corredor direito ou no corredor esquerdo e dizer, olha, tu só fazes ações à profundidade, não te quero a flutuar dentro. Portanto, muito mais importante que isso é a função que cada um tem em campo. Ele hoje tinha uma função muito clara de apoiar mais no corredor e ter liberdade quando a bola estava no outro corredor de entrar na última linha defensiva do Mineiro e tinha também a liberdade de pegar à frente da linha, no entre-linhas e poder ir virar de frente para encarar a linha. Foi fazendo as coisas com qualidade, umas vezes a sair muitas mal, como qualquer jogador, mas é um jogador ainda em progressão, é um jogador em crescimento, é um jogador que temos que ter muito cuidado com ele para não destruirmos aquilo que foi construído até hoje. Luiz, boa noite, no som da Rádio Bandeirantes. Aproveitando a pergunta sobre o Gabriel Mack, eu queria saber de você sua expectativa de contar ou com o William ou com o Monsalve, como é que está a recuperação desses jogadores para o Grenal do fim de semana, e se não tiver nenhum dos dois à disposição, o Gabriel Mack se credencia, ele tem esse tamanho, você confia nele para começar o Clássico Grenal do final de semana? E uma outra, se me permite. 2. O Pavon, ele tem sido utilizado por você como lateral, mas até hoje, pelo menos, como opção de jogo, né? Ao longo da partida ele se tornava um lateral direito. Hoje ele começou pela primeira vez. Ele é a sua melhor opção hoje, mesmo tendo Marcos Rocha e João Pedro? Você confia também no Pavon para começar o jogo como lateral direito? Começando pelo fim, a resposta é clara, sim, confio, senão não o colocaria. Depois o Pavon já fez alguns treinos naquela posição. E para além disso, no Boca já fez 12 ou 13 jogos no Boca onde esteve bem e onde sentiu à vontade na posição. Portanto, não é novidade para ele a posição. Teve um bom desempenho, sentiu o jogador com energia, com vontade, com capacidade para isso. E nas dificuldades que um ou outro jogador do elenco teve ao desempenho, optámos por ele. Quanto ao Monsalvo e ao William, eu gostaria de os ter, claro, eu gostaria de os ter para o Grenal, vamos ver se é possível ou não. Ainda me fez outra? Se não tiver os dois. Se não estiver as duas, a dimensão do Mack. O Mack pode ser A dimensão do Mack. Pode, claramente, pode. Agora, interessa perceber, desmontar como está o Internacional hoje e estava no passado, temos que ver. E apontar ao jogo aqueles que nos derem mais há muitas coisas para ver. Está o Arthur também a voltar, está o Gonçalo, está o William, está o PP, estão um conjunto de jogadores que emprestam mais experiência, mas uma coisa é verdade, nós somos o Grêmio é mais importante do que qualquer uma outra individualidade, iremos sempre como equipa. Eduardo Navarro, da Rádio Gaúcha. Deixa eu só perguntar um pouco mais sobre o Pavon, porque no último jogo o senhor fez elogios à postura, a dedicação dele, jogando em qualquer posição, e parece que o torcedor está reconhecendo isso, né? Hoje, quando ele errou um cruzamento, ele foi aplaudido, quando ele saiu, foi aplaudido, coisa que não acontecia anteriormente no ambiente dele aqui no estádio, né? Mais do que confiar nele para ser lateral direito, por exemplo, no Grenal, o senhor imagina dar uma sequência para ele nessa posição ou foi algo pontual para esse jogo? No futebol,
eu não dou nada. Eles conquistam. Nunca dei nada aos jogadores. Eles sempre conquistaram. Eles é que fazem as equipas, não sou eu que os faço. É o trabalho deles, é o desempenho deles, é a dedicação, a ambição deles que fazem as equipas. E muitas vezes temos 3 jogadores muito ambiciosos pelo lugar: João, o Marcos e eu. E temos que escolher entre eles, mas o desempenho de todos eles é bom. Todos eles têm um desempenho ótimo. Só que eu vou escolher aquele que eu acho que naquele momento está melhor em função daquilo que ele está a dar em cada treino. Senti muito animado, senti muito entusiasmado. E gosto muito de ver a torcida, eu agradeço sempre muito à torcida pelo apoio que nos dá, porque é um apoio incondicional. Pode-me dizer assim, mas às vezes vai, mas o apoio é incondicional. Mesmo vaiando, gostam de nós. Mas não nos detestam. Gostam, só que o coração naquele momento não está bem, porque nós não estamos tão bem, então tem que protestar e muito bem. Mas gosto muito de ver o carinho da torcida por todos aqueles que se entregam por completo ao Grêmio. E eu posso garantir aqui, mesmo nos momentos em que eles não estão bem, mesmo nos momentos em que eles fazem maus jogos, eles são dignos, são muito, muito honestos. Confiem naquilo que eu estou a dizer. Os meus jogadores são de uma honestidade e de uma lealdade, de uma entrega impressionante. É um grupo que treina com uma dedicação enorme. E às vezes a tristeza deles, às vezes as falhas que eles vão cometendo, após 1 ou 2 falhas, eles ainda cometem mais, é por essa responsabilidade que eles têm, assumir essa responsabilidade de responder da melhor forma a quem os apoia tanto como a nossa torcida. E é essa a dinâmica que muitas vezes me entristece, deles se responsabilizarem demasiado, porque eu sei que eles querem fazer também, muitas vezes levam-se ao erro, mas adorei ver o Pavão, que às vezes segrega as coisas, não, o Pavão é muito querido da torcida, e hoje ver o que eu vi, para mim é uma felicidade tremenda. E sim, como ver o que eu vi no final, envolvida a torcida com os jogadores. Acho que vai ser bonito. Professor, boa noite. Walter Júnior, 0 Hora. Há pouco o senhor falou que ainda vai analisar como é que estava o Inter naquele primeiro clássico e como ele chega agora no confronto desse final de semana. Como é que o senhor vê o Grêmio nesse mês, desde o primeiro confronto contra o Inter e agora que enfrenta novamente o principal adversário no final de semana? 2 equipas totalmente diferentes para melhor, certamente. O tempo desenvolve as equipas e o Inter estará melhor e o Grêmio também estará melhor. Mister, tudo bem? À sua frente, Bruno Bichetta, Rádio Imortal. O Grêmio está fechando agora, na próxima semana, a janela de transferências e com as saídas de Cuejari e Cristaldo, vai fechar 21 saídas. Queria que você comentasse sobre a reformulação do elenco, que está chegando no número dito mágico que o Departamento de Futebol estipularam, e a mudança de fotografia que se vê, porque antes se tinha Edenilson, Cristaldo, o próprio Cuejari não vinha sendo utilizado, mas eram jogadores criticados pela torcida, pelo desempenho, por não ter os resultados que eram os esperados, e agora se vê Nardoni, Gabriel Mac, o próprio Jefinho, Roger sendo utilizado. Queria que o senhor comentasse a mudança de fotografia do elenco, de jogadores que estavam com a imagem desgastada com a torcida, para jovens e novos reforços que podem reforçar o sentimento positivo do torcedor. Gostaria muito de ver tudo isso ser apoiado por todos aqueles que adoram e têm uma grande paixão pelo Grêmio, porque é mesmo uma mudança profunda, não pondo qualquer crítica nos jogadores que saíram, foi uma decisão conjunta, uma análise. Achámos que devíamos abrir espaço para os jovens, e os jovens jogadores da academia da base, os jovens da base, têm que ter espaço para respirar dentro dos elencos. E com 34 jogadores é muito pouco espaço para eles. Mesmo eles lutando, mas são jogadores que estão em construção e que de vez em quando têm que ter tempo de jogo. E tempo de jogo na equipa A e depois no sub-20 é fundamental para o crescimento deles. Então é um projeto muito difícil aquilo que estamos a fazer, tem que ser entendido por todos. É um projeto que vai andando em altos e baixos com algumas oscilações, mas depois vai claramente estabilizar. Tenho muita confiança naquilo que os jogadores, o trabalho deles, eu tenho imensa confiança no trabalho deles, na administração,
naquilo que é o apoio da torcida, confio no futuro dele, mas passa muito por isso, passa muito por uma mescla entre aquilo que é. Já tive vários projetos assim, um deles o de maior visibilidade e dimensão foi o do Shakhtar, com muitos jovens brasileiros na altura, Marcos António, o PT, o Vicão, né? Todos jogadores, o Dodô, todos jogadores que foram daqui, da base daqui, e foi muito interessante ver aquilo que é, mas são projetos perigosos. São perigosos que de vez em quando as coisas não dá para bem, de vez em quando oscilam muito. Mas pronto, vamos continuar a caminho das dificuldades que nós sabemos que vamos ter. Luiz, sua direita aqui, Lucas Pilar, Projeto TV. Queria voltar na questão do meio, porque você falou que dependendo do jogo pode alterar, né? Daqui a pouco jogar com 2 volantes alinhados atrás, ou daqui a pouco meio armador, enfim. A gente está fechando 2 meses de trabalho, desde que o senhor assumiu na pré-temporada, está fechando 2 meses, em 2 de março agora. Uma análise de qual meio você acha que mais funcionou para o Grêmio? Porque a gente vê um jogo do Grêmio com um meio armador, que é o Mac, e também no segundo tempo contra o Juventude, que talvez tenha agradado mais aos torcedores. Mas uma análise sua de qual meia para o senhor funcionou mais dentro dos jogos que aconteceram nesses 2 meses? Para o meio funcionar bem, é preciso ter por trás jogadores que decidam bem. O Noriega tem desempenhado bem a função do 5. O Arthur também tem estado bem. Tem passado o Dog também por ali. Passou o Mac agora, já passou o Gonçalo, já passou o William. Eu gosto muito de ver uma equipa com aquilo que eu mais gosto, e é que às vezes não tenho o adversário, não me deixa também, em função da análise que faço. Eu gosto de ver uma equipa em mais 2. Porque normalmente quando um jogador, eu tive um jogador no futebol do Porto, o Fernando. O Fernando era um jogador que não sabia jogar com ninguém ao lado dele. Não sabia. O Noriega também fica um pouco perturbado quando tem um jogador ao lado dele, no espaço dele. Os espaços que ele tem que percorrer, ele quando vai deslocar, está lá o segundo volante, ele bate com ele e já fica perturbado. Não vai havendo jogadores assim, pelo mundo fora, vai haver no 5 e depois os outros terão de se ligar a ele um pouco mais à frente e não ao lado. Mas isso é o que eu gosto. Mas eu não faço muitas vezes o que eu gosto, faço aquilo que a equipa mais necessita que eu lhe dei para eles gostarem. Porque eu funciono em fazer, eu tenho que ter os meus jogadores felizes para eles terem um bom desempenho. E então ando sempre à procura daquilo que é o conforto em campo deles, para lhes dar esse conforto para eles terem um bom desempenho. Mas um mais 2 é aquilo que eu mais gosto. Eu queria que esses jogadores tenham capacidade, um mais ligado ao volante e outro mais ligado ao centroavante. Boa noite, Luiz. Rafael Fábio, do Globoesporte.com. Gostaria de entender como que o senhor pensa a montagem da zaga do Grêmio. A gente já viu em vários jogos o senhor optar por um zagueiro mais experiente e outro mais jovem ao lado, como foi contra o Juventude, Valbuena e Vieri. Mas hoje a gente teve 2 mais jovens, Gustavo Martins e Vieri. Tem algum critério que o senhor utiliza para a montagem dessas duplas? Como o senhor pensa essa dupla de zaga do Grêmio? Obrigado. Tenho o critério da meritocracia. Aqueles dentro daquilo que todos estão a trabalhar bem e aqueles se destacam mais um bocadinho, que me deram mais sinais, aqueles que eu meto. Sempre o trabalho com base, sempre o treino com base, o jogo com base, sempre com base. A capacidade de todos os dados, a velocidade deles, as ações deles, os duelos ganhos, os duelos perdidos, o número de passos feitos, tudo isso, todos esses dados levam a. Mas agora podem dizer assim: mas estás a dizer que os outros são maus? Não estou a dizer que os outros são maus. São todos bons, há uns que se destacam um bocadinho mais que os outros, mas são todos muito bons. Há, como eu disse, muito livres, muito honestos, muito dedicados, todos prontos para jogar. Mas meritocracia é o meu lema. Boa noite, Luiz Castro, Daniel Vidal, canal do Farid Germano Filho, parabéns pela vitória. Luiz Castro, hoje tu entrou com a linha defensiva com o Pavon, Gustavo Martins, Vieri e o Marlon. Essa linha, teoricamente, é uma linha mais ofensiva, né? O Pavon é mais atacante. E dentro de casa, na teoria, é uma linha que combina, pois os times de dentro de casa, na teoria, vão jogando para atacar e vão jogando para abafar o adversário. Gostaria de te perguntar se fora de casa, apesar de ser mais na teoria, é possível jogar com esse esquema sempre
depende do adversário, o que tu espera, porque foi visto hoje que deu certo, o Grêmio jogou bem, mas fica a dúvida, né, se pegando adversários mais fortes ou menos fortes, do contexto, também teve a expulsão, se tu considera possível jogar sempre com esse esquema. Muito obrigado. Permite que eu lhe faça uma pergunta? Pode dar outra vez uma colega. Sim. Acha que o Pavão e o Marlon defenderam mal? Não, acho que defenderam bem, mas também teve, não sei também se não teve a questão da expulsão, não melhorou a questão da gente não ser tão atacado, né? Eu acho que defenderam bem, sim. Eu acho que sim, eu acho que defenderam bem, eu acho que nos duelos 1 para 1, mesmo nos momentos difíceis, ou momentos difíceis na segunda parte, eles se contrataram bem. Agora são jogadores que estão com rotinas diferentes. O Marlon aguenta-se mais num jogo vivo até ao fim do que o Pavão, porque o Pavão tem um desgaste de adaptação ao lugar, e esse desgaste mental, quer queiramos que não, a fadiga central vai se acumulando ao longo do jogo porque ele está a fazer ações num lugar que não está habituado. Então há uma fadiga do sistema nervoso central e ele chega a um ponto que ele está ajustado. Eu senti que ele estava a chegar ajustado, enquanto o Marlon durou, ainda durava mais um prolongamento. Se ele achou que o Pavão já não ia durar esse prolongamento e já ficou a 10 minutos do fim, 15 minutos do fim, já ficou esgotado pela adaptação lá. Mas enquanto duram, isso eu tenho muita confiança, acho que é uma. Agora, a linha defensiva varia sempre em função daquilo que é o adversário. Eu gostaria de já ter a linha defensiva totalmente definida e dar-lhe grande sequência, mas no Brasileiro não vai ser muito possível, porque os jogos sucedem-se de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Portanto, os jogadores têm que estar muito prontos para jogar. De repente, há jogadores que não pensaram nunca hoje serem utilizados e foram utilizados e mostraram estar prontos. Isso é para mim o mais importante. Boa noite, Gisele Kim, do canal Central Marco de Vargas. No primeiro tempo, o Grêmio jogou bem, a gente viu o Grêmio jogadas individuais, né, bem formatadas, só que parece que o Grêmio não conseguiu aproveitar o espaço que o Atlético deu por ter um jogador a menos. No segundo tempo, o Grêmio voltou diferente, voltou aproveitando melhor esses espaços, tanto é que saiu o gol e tu voltou com os mesmos jogadores. Qual foi o ajuste que tu fizeste no vestiário para que o Grêmio voltasse com uma postura melhor, com os mesmos jogadores, para aproveitar o espaço que aí saiu o primeiro gol? Eu acho que o jogo teve duas partes muito diferentes, que foi uma primeira parte mais centrada no individual, e depois do individual aparecia o coletivo, e uma segunda parte mais coletiva e depois podia aparecer o individual, como apareceu no gol do ano. Eu acho que os jogadores queriam, num passe, fazer gol, num pontapé fazer 2 gols, só porque estávamos a jogar contra 10 e eles achavam que no primeiro passo já tinham que pôr o passo à profundidade, já tinham que resolver o jogo, já tinham que pôr o colega na cara do guarda-redes. A principal mensagem foi essa, é que nós temos que nos preocupar, passar e jogar e não pensar que um passe é para fazermos gol. O gol aparece numa sequência de passes e vai aparecer quando descobrimos os espaços para entrarmos dentro deles. Enquanto não houver esses espaços, não adianta forçar porque o adversário assim vai nos controlar. Foi a minha mensagem que eu lhes passei, além de algum e outro ajuste. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Aqui a apresentação é às 10h30 da manhã no CT.